até os 15 anos, eu esqueci, mano. Tipo assim, esqueci, sabe? Falei, mano, não existe, morreu pra mim. Meu pai morreu pra mim. Também eu não tenho o que falar com ele. Você Eu já vou falar o tava, quê, mano? já tinha sido substituído, E na né? minha cabeça, Tava rodando tudo legal, sim, Marção bacana com a sua mãe, com você. sim, mano. E aí eu falei, mano, esquece, não preciso disso, sabe? Era o que eu tinha em mente, né? Mas era ao ponto de. A gente tava conversando essa semana que você tinha feito a arte com o sobrenome Damas, né? Sim, aí eu te mandei. Não, mas tranquilo. Você sabia do sobrenome? Do Que não Damas? era que era do Márcio, que não era do André? Não, mas eu peguei pela sua rede social. Assim, então, porque É. começou por aí também. Eu sempre coloquei Damas porque eu vi aqui. Uhum. Era uma forma também de eu conseguir Uma homenagem. fazer uma homenagem pro meu pai Márcio, porque eu não. Mano, você como filho, eu não podia demonstrar ali pro meu pai com um bem material, com nada que eu realmente me Era uma honra, sentia na como verdade, né? Não era uma homenagem, sim, era uma uma honra. honra. Isso Isso. aí. E aí eu tinha raiva do sobrenome Cassini, mano. Tinha raiva. O pessoal falava assim, mas eu já escutava assim, mas não gostava, mano. E um monte de gente falava, meu, seu sobrenome é muito bonito, por que você não gosta? Ah, não gostar do meu sobrenome pra quê, mano? Tipo, não tem, só porque o nome é bonito, eu ficava bravo. Era nesse nível, assim. Aí teve um dia que eu e minha esposa, a gente foi. Sabe o Eric e a Luciana? Lá da igreja? Lá da igreja, é. Acho que eu lembro. A gente foi na casa dele. Lembra nada. Crente não pode mentir, né, Foi mano? mal, mano. Acho que eu Não, não da lembro, próxima não. vez eu penso em perguntar aqui. É bom que dá uma quebrada, vamos lá. A gente foi na casa dele com todos os adolescentes, né? Eu já tava namorando a Mariana. Tinha 16, né, amor? Já tava namorando a Mariana. Tudo começou a mudar nesse dia, mano. Porque a gente tava num cultinho ali, um cultinho básico, normalzão, de adolescente. O Eric e a Luciana só ali pra passar uma palavra, mas era assim, mais um ambiente assim de trocar ideia, tal. Faz um cultinho ali, mas comer um negocinho, pá. E aí depois um menino chama João Pedro. Eu não sei onde esse moleque tá, mano. Eu queria muito encontrar com ele de novo. Esse menino foi muito usado por Deus, mano. Eu nunca vi algo assim sobrenatural igual foi aquele dia, cara. E isso me emociona muito, mano, falar até hoje assim, porque isso é uma coisa, mano, que se eu não tivesse ido naquele dia, talvez eu não tivesse perdoado meu pai. E se eu não tivesse perdoado meu pai, eu não ia ter minha família, mano. Entendeu? E Deus trabalha nas coisas simples. Deus trabalha nas coisas simples, cara. E eu lembro que naquele dia eu não queria ir. Eu não queria ir porque eu não queria. Tava com preguiça e a gente acabou indo. E aí, no meio do culto, ele começou a orar. Orando. Eram, sim, né, de pessoas. Era um U. Desculpa. Era um U e eu tava bem no meio do U, assim, né? E aí ele começou na ponta, ele começou a orar em cada pessoa. Ele começou a falar pra cada pessoa o que Deus tava falando ali e tava falando pra ele. Ele começou a passar pra aquela pessoa. E aí eu comecei a ver que eram coisas muito particulares, mano. Aí, passou umas 4 pessoas, já comecei a ficar em choque. Eu falei, mano, meu Deus, o que ele vai falar aqui na minha hora, mano? Aí ele falou eu não lembro, ele falou com você antes ou comigo? Ele falou com a minha esposa antes, né? Falou com a Mariana antes. E aí, depois ele foi falar comigo, ele falou assim, ó, Deus tá falando que você tem que se libertar, tem que tirar toda a amargura do seu coração. Só isso ele falou. Aí eu fiquei pensando, aí eu fiquei bravo ainda. Falei, mano, nada a ver, mano. É quando confronta a gente, irmão. Aí eu falei, mano, nada a ver, tá falando nada com nada, mas demorou. Aí passou, fui numa segunda-feira na minha avó, saí do curso e fui na minha avó Marta. Bati o ponto lá, toda segunda, quarta e sexta. Ia lá, tomava um cafezinho e voltava pra casa, né? Aí eu falei assim, vó, eu tava lá contei, né, a história. Falei assim, mas não tem nada assim que eu tenha amargura. Ela, você sabe o que é amargura?
Eu, não. Eu falei, não sei. Ela pensa numa feridinha. É uma feridinha que se você não cuidar dela, ela vai aumentando, 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 até virar uma feridona, uma úlcera, e você não conseguir cuidar. Aí eu falei, tá, mas... Aí ela, você sabe onde eu quero chegar? Eu falei, não. Ela e seu pai? Eu falei, o que tem meu pai? Ela, você não acha que você tem que perdoar ele? Eu falei, avó, eu já perdoei. Não tá tudo bem, mano. Já perdoei, não tem o que falar. O que a senhora quer que eu faça, né? Tipo, o que eu posso fazer? Eu não posso ir atrás dele. Aí minha avó falou assim, não sei o que você tem que fazer. Acho que você tem que orar. Aí eu falei, beleza. Aí, só que assim, nesse dia eu comecei a perguntar várias coisas sobre o meu pai. Por quê? Eu e minha mãe, às vezes a gente se enroscava um pouco. E minha mãe nunca comentava do meu pai, né? Nunca comentava tudo. E eu tinha muita vergonha de perguntar sobre o meu pai pra ela, né? E aí eu fazia uma imagem muito ruim do meu pai, sabe? Uma imagem assim de um cara ruim, ruim mesmo. E, mano, e aí minha avó conversando comigo, eu vi que meu pai não era esse cara ruim, sabe? Eu vi que ele era um cara, conforme eu falei aqui no comecinho, um cara sem estrutura. Tipo assim, o pessoal vai falar, ah, meu, mas é homem, não tem essa de não ter estrutura, não teve uma referência paterna, você tá querendo lacrar, tinha que ser homem, tinha que ir pra cima, mas eu entendo hoje, mano. Sim. Isso interfere muito, mano. Muito, interfere muito. Ainda mais se o inimigo usa como fraqueza e ele que não tem ainda nenhuma estrutura também espiritual, aí que o cara... E esses pensamentos vão te escravizando, né? Sim, sim, Você fica preso. exato. E aí eu lembro que eu saí da minha avó nervoso, pensando assim, caramba, mano, minha mãe, ela poderia ter pelo menos falado alguma coisa assim, mas aí eu também entrava em conflito. Aí nessa época eu comecei a ficar com... Que aí eu comecei a ter conflitos espirituais, mas emocionais também, né? Porque eu ficava... Em um momento eu tinha um ódio do meu pai, mas ao mesmo tempo já começava a ter uma certa compaixão. Então eu lembro que eu sinto que eu já comecei a perdoar meu pai ali na minha avó. Começou a quebrar. Porque já quebrou o gelo ali, na hora que ela começou a falar um pouquinho sobre Na ele. verdade, naquele culto da igreja, né? Sim, ali foi já foi o o... primeiro Sim, não, e tratamento. foi. E aí eu cheguei em casa, eu e minha mãe brigamos esse dia, mano. Eu e minha mãe brigamos e foi uma briga muito feia, mano. Tipo, foi uma briga muito feia, eu não esqueço, mano. E aí ela falou assim, não sei o que, então, vai lá procurar seu pai, então. Porque eu cheguei em casa e fui perguntar pra ela, só que eu fui perguntar nervoso já, mano. Falei, mano, por que a senhora, tipo, nunca falou nada assim e tal? Eu fui, já comecei a ficar com raiva da minha mãe, já. Pra você ver como que eu tava tão amargurado, com tanto ódio no coração, que eu precisava soltar aquele ódio em alguém, mano. Olha, e isso, coisas assim, de quando eu era criança. E eu tive todo o amor do mundo, mano. Sim, E sem dúvida, eu sou prova disso. Mano, você conhece minha família, eu tive todo o amor do mundo, mano. Pensa numa pessoa que não teve amor, não teve carinho, sabe? Uma pessoa que não tem condições de fazer nada. Que não teve a estrutura que você teve. Né? Sim, e nem questão... Meu, minha família nunca teve dinheiro também. A gente sempre foi humilde... Mas tinha uma família, né? Mas tinha uma família, mano. Isso aí. Então, todo mundo não. Muita gente pensa que porque minha família é unida, porque minha família sempre tá junto, acha que tem dinheiro e tal. E não é. A gente é de Itaquera, Passa os mano. perrengues. É normal, tá ligado? Tem Todo conta pra mundo pagar, passa. às vezes fica no negativo, normal, igual todo mundo. Normal isso aí. E aí a gente brigou, mano. Eu e minha mãe, a gente brigou. E eu lembro que eu saí assim de casa e liguei pro meu avô Aloysio. Falei, vô, aconteceu isso. Deixa eu dormir na casa do senhor uns dias. Aí meu avô ele foi lá me buscar ainda na rua. Isso eu lembro. Aí ele falou assim, não, então hoje você vai conhecer seu pai. Vamos começar a trabalhar isso. Meu avô e minha avó foram muito importantes também nessa questão do perdão, sabe? Eles sempre foram, assim, os coringas. Pra tudo. Pra tudo eles estavam ali. Quando eu começava a ir pro fundo do poço, meu avô e minha avó estavam ali
não, peraí, vamos trocar uma ideia, tal. Querendo ou não que meus pais são maravilhosos, me deram tudo, toda a educação, tudo, mas coisa assim mais pro sentimental, mais pro psicológico, eu sempre fui talvez um pouco fechado com meus pais, até por essa questão da paternidade, entendeu? E aí eu sempre fui um pouco mais aberto com os meus avós. Então, graças a Deus, eu sempre Todo mundo tem um porto seguro, filho. Sim. Isso aí. Sim, é natural isso. É natural. E aí eu lembro que a gente... E assim, falando um pouco do meu pai agora, né? Que a gente vai entrar de quando eu conheci meu pai. Ele era alcoólatra e não trabalhava. Mas tranquilo, aí meu avô foi procurar ele na casa dele, não tava lá, a gente passou no bar, aí um amigo dele falou que ele tava lá. Já tava junto com você, já foi pra decidir a bagaça. Não, foi eu e meu avô, né? Foi eu e meu avô lá, só que o amigo dele falou que o André não tinha saído e que ia voltar depois. Aí eu falei pro meu avô, não, eu tô meio zoado também, vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou tomar um banho, vou dormir, outro dia a gente resolve isso. Aí beleza, aí fui pra casa dele e tal, aí tomando banho, o meu pai foi lá, na casa da minha avó. O André ele soube que você foi procurar. E aí o amigo dele falou que eu tinha ido procurar e tal, e ele foi lá na minha avó. Eu lembro que eu tava saindo do banho, ele gritou lá, ô, dona Marta e tal. E aí eu já fiquei em choque. Eu falei assim, nossa, mano, como que vai ser agora? Porque eu nunca vi meu pai. Tipo, tô nessa relação toda com a minha mãe. Aí eu já comecei a entrar num outro pensamento. Falei, pô, será que eu não tô traindo minha mãe? Já comecei a entrar nessa. Pô, será que eu não tô traindo minha mãe, meu pai fazendo isso? Tipo... Uma confusão na sua cabeça. Não, e ao mesmo tempo vinha a voz do Espírito e falava assim, não, aproveita o momento. Aproveita o momento, aproveita o momento, aproveita o momento. Perdoa. Perdoa, e vinha isso na minha cabeça o tempo inteiro. E aí eu lembro que eu fiquei uns 2 minutos olhando pro espelho, criando coragem. Aí fui lá na garagem, ele tava lá, e aí ele me abraçou, me chorou. Ele abraçou, chorou, falou, filho, me perdoa, tal. Eu nunca quis ficar longe de você. Ele falou, mas eu sei que era pelo seu bem. Me perdoa qualquer coisa. Aí eu lembro que eu falei pra ele assim, eu falei, meu, não precisa me pedir perdão de nada. É óbvio que eu te perdoo. Eu só vou te pedir uma coisa, se você realmente me ama. Eu vou pedir pra você, meu, para de beber e vai pra igreja, mano. Porque eu não falei o porquê, né? Eu só falei isso. Porque eu via que eu sou muito parecido com ele, questão, assim, mais por fora, sabe? Ele é muito comunicativo, pela estrutura que ele tinha, ele era um cara que tinha uma boa fala, que se ele quisesse, ele trabalharia tranquilo, num lugar bom, se ele poderia estudar fácil, sabe? Ir atrás ali, tentar fazer alguma coisinha, mas você via que também ele tinha alguma coisa nele, assim, que ele precisava ser liberto, né? E ele não conseguia largar aquela vida de bebida, tal, não conseguia trabalhar. Eu pensei, meu, fiz minha parte. Era o que eu poderia fazer como filho. E aí foi super rápido. A gente conversou ali, ele tava um pouco bêbado ainda. Ele tava um pouco bêbado, mas a gente conversou ali, naquele momento eu tive muita compaixão, mano. Tava só vocês dois ou sua avó tava acompanhando? Não, tava eu, ele, um amigo dele e meu avô. Minha avó não tava. Eu não sei se minha avó tava na porta da sala assistindo, ou se ela... É que minha avó, na dessas assim, ela deixa a gente ficar... lá, filho. Eu conheço, então, deixa igual a Dona Aurora. Tô ligado. Tava no joelho. Tava de joelho, mãozinha pro alto, assim, ó. Foi. E aquele dia ali mudou tudo. Mudou tudo. Eu ainda não tinha perdoado 100%, porque, como minha avó tinha dito, ia ser um processo. Então eu já entendia que aquilo ia levar um tempo. Mas eu tava no caminho primeiro certo. passo. Sim, então eu tava no caminho certo. E ali eu comecei a ver que na vida adulta, por quê? A Mariana não tava grávida ali ainda. E eu comecei a ver e falei assim, caramba, na vida adulta é esse tipo de situação. E eu vi que toda a preocupação que eu tinha ali com meus estudos eram coisas menores, sabe? Que eu deveria cuidar um pouco mais da minha vida espiritual, do meu emocional, que isso ia pesar muito pra mim no futuro. Beleza. Passou isso, a gente não se viu mais.
eu também não queria forçar algo, sabe? Sim. Que ele se sentisse pressionado também de ter que estar junto.